Acho que não foi aqui não, foi em outra igreja que eu fiz. Irmãos, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1. No Velho Testamento você vai encontrar o livro de 1 Samuel. Nós queremos dar boas-vindas a todos que nos visitam nesta noite ao projeto Pedra Viva. São bem-vindos e que Deus abençoe vocês com toda a sorte de Deus. Amém? Amém? Acharam aí 1 Samuel capítulo 1? Ok. Irmãos, abra aí, deixa aberto, marque a folha. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Houve um tempo na história de Israel que o pecado começou a se tornar algo normal, começou a se tornar algo comum. A Bíblia diz que uma geração era mais pecadora que a outra geração, e a coisa foi se complicando de tal forma que os sacerdotes estavam se prostituindo na porta do templo. Os sacerdotes do templo do Senhor, eles se prostituíam nos portais do templo da casa de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes roubavam a oferta que o povo trazia. Então era uma época assim negra na história de Israel, uma época de escuridão na vida de Israel, uma época de vergonha para o povo de Israel. O sumo sacerdote, que era o profeta Eli, já estava velho, cego e já não tinha muita força para combater as pessoas que estavam ali contaminando não só o templo, como toda a nação de Israel. E você pode imaginar comigo como é que ficava o coração de Deus? O Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tinha tirado o povo do Egito e tinha feito tantos milagres e tantas maravilhas, e agora olha para a nação de Israel e vê o povo chafurdado, atolado no pecado, na imoralidade. E foi no meio desse contexto que apareceu essa mulher, e nós vamos ler a história dela agora. 1 Samuel capítulo 1. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Touro, filho do Efranita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? E por que não come? Por que estás triste? Será que eu não lhe sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu me dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, elas se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. E no ano seguinte, Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto. Ana não foi, e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamar, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Eli adorou ao Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro agora, Pai, por revelação da tua palavra. Eu oro, Pai, por sabedoria e inteligência, Senhor. Eu oro, Pai, pela manifestação do teu poder, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, a situação de Israel era a pior possível, a ponto dos filhos de Eli, que eram os sacerdotes que serviam no templo. Eli era o sumo sacerdote, era o sacerdote principal, mas seus filhos eram sacerdotes auxiliares. E eram os filhos de Eli que roubavam as ofertas, eram os filhos de Eli que se prostituíam à porta do templo do Senhor, naquele lugar. E o povo de Israel estava afundado no pecado. Deus precisava mudar isso. Deus precisava corrigir a história do seu povo. Deus precisava de um novo quadro. Deus precisava de uma nova história. Deus precisava de um novo espírito. Deus precisava restaurar Israel.
Deus precisava que aquela nação voltasse a ser a nação santa, a nação escolhida, a nação de sacerdotes. Irmãos, observe como é interessante como Deus trabalha. E diante dessa situação de pecado, dessa lama, dessa podridão, coloca angústia no coração de uma mulher que não podia ter filhos. O Deus Todo-Poderoso, para mudar a história, Ele chama uma mulher que não podia ter filho. Repita comigo: um plano maior. Repita comigo: um plano maior. Irmãos, Ana era a segunda mulher de Eucana. Deus nunca concordou com essa história de um homem ter mais de duas mulheres. Isso nunca foi a vontade de Deus, mas devido à cultura do local, devido ao pecado dos homens, Deus acabava permitindo. Mas a Bíblia é bem clara que o homem deve ter apenas uma mulher, e todos que tiveram mais de uma pagaram o preço por isso. Abraão, o pai da fé, teve mais de uma, virou uma guerra na casa dele entre Sara e a egípcia Agar. Jacó, seu neto, também pagou o preço por ter mais de uma mulher. E Davi, Salomão, todos na Bíblia que tiveram mais de uma esposa sofreram as consequências. E esse homem, Eucana, não era diferente. Uma mulher parou a ter filhos e filhas, a tal da Peninha, e a outra não podia ter nenhum filho. E essa que não podia ter filho era quem ele realmente amava. E a outra que tinha tantos filhos, irmãos, aquilo era irritante, porque aquela mulher, ela tinha tanto filho que compensava a esterilidade da outra. Irmãos, naquela época, quando uma mulher não podia ter filhos, o povo entendia que era uma maldição, que era uma reprovação de Deus, que Deus estava reprovando aquela mulher. E a Bíblia diz que a outra mulher, a Penina, fazia questão de provocar e irritar a outra. E quando era o dia de ir na igreja, que aí que ela irritava mesmo. Irmãos, pense no coração de Ana. Essa mulher, nem os amigos dela, nem aquelas pessoas de bem. Não estou falando de Penina, porque Penina tinha raiva dela, porque tinha ciúmes do marido, porque sabia que o marido amava mais a Ana. Eu estou falando das pessoas normais, pessoas de bem que faziam parte ali da comunidade. Até mesmo essas pessoas olhavam para Ana desconfiados, porque o problema não era do marido dela, porque a outra mulher era extremamente fértil. Então o problema era dela, e se era dela era porque estava sendo rejeitada por Deus, e se estava sendo rejeitada por Deus é porque tinha um problema. Irmãos, a Bíblia diz que ano após ano a história se repetia, e Ana chorava, e Ana tinha crises de nervo, e brigava em casa, e a casa daquele homem também se transformou no inferno com aquelas duas mulheres brigando. Mas um dia, depois de ter uma das crises de nervo, por não poder ter filho e ser humilhada pela outra esposa, ela foi então até o templo, e ela fez uma oração, irmãos, maravilhosa, porque ela orou a vontade de Deus. Diga, ela orou a vontade de Deus. Irmãos, naquele momento Deus estava precisando de quê? De um homem que liderasse Israel de volta para Ele, de um homem que liderasse Israel de volta à santidade, de um homem que expulsasse aqueles que praticavam o pecado, a idolatria e a imoralidade no meio de Israel. E Ana precisava de quê? De um filho homem. Entendeu? Deus precisava de um homem, Ana precisava de um filho homem. Então, irmãos, pela revelação do Espírito Santo, porque só Ele pode nos dar essa revelação, aquela mulher angustiada, aquela mulher amargurada, cheia de tristeza e de sofrimento. Irmão, sofrimento é escola de oração.
Só sabe orar quem sofre. Quem vive no conforto, quem vive na boa vida, nunca vai aprender a orar. Quem tem saúde sobrando, nunca vai orar. Mas uma pessoa sofrida, uma pessoa angustiada, ela vai aprender a orar. E Ana já vinha sofrendo a humilhação, a vergonha e a rejeição por muitos anos, irmão. Eu não estou falando de um ano, nem de um mês, nem de uma semana. A Bíblia diz anos, vários anos, porque a outra tinha tido vários filhos e filhas. É um ano para cada um. Então Ana já vinha sofrendo ali, talvez há décadas. Mas um dia, irmãos, Deus só precisa de um dia para mudar a sua história. Seja o buraco que você tiver, é só um momento, é só um dia. Naquele dia, a Bíblia diz que o sumo sacerdote ali estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada. Tem gente que acha que crente só é feliz. Irmãos, crente tem que passar por amarguras. Ou você acha que Jesus passou pelo Getsemane dançando e cantando? Não. Jesus chegou à cruz do Calvário e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. O próprio Jesus diz. E naquele dia aquela mulher, Ana, estava amargurada, chorou muito. Você já chorou diante do Senhor por algo? Nós, há um tempo atrás, vimos aqui um pastor que veio da China e ele queria muito uma Bíblia. E na China é proibido ter Bíblia. Você que usa sua Bíblia aí, joga no chão, senta em cima, você que despreza a sua Bíblia, saiba que ainda hoje existem lugares que é proibido ter Bíblia. E aquele pastor, ele era um menino de 15 anos, ele queria ter uma Bíblia, e ele ficou sabendo que tinha um crente escondido, que lá não pode. Mas tem muitos crentes lá, chamada igreja subterrânea, a igreja escondida. E ele foi e até esse homem falou: eu quero uma Bíblia, o que eu faço? O homem falou: ore 30 dias. E ele orou 30 dias, e no final de 30 dias nada da Bíblia. Voltou no homem lá e falou: eu orei 30 dias e não recebi a Bíblia. Ele falou: mas você chorou? Ele falou: não. Ele falou: você tem que orar e chorar. E aquele menino voltou para casa e orou e chorou por uma Bíblia. Mais 30 dias, e no final de 30 dias a Bíblia foi na porta da casa dele. Eu te pergunto: você já chorou por algo? Você já implorou a Deus em lágrimas por aquilo que você espera dele? Ana nos ensina a chorar e a orar. E ela fez um voto dizendo: agora preste atenção, porque aqui está a chave da oração que é respondida. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. É uma oração de quem é humilde, é uma oração de quem está no pó. Porque tem gente que fala: Senhor, o Senhor tem que me dar, porque o Senhor prometeu. Tem gente que põe a faca no pescoço de Deus. Oh, Deus é Deus, é Ele que manda, Ele que faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E Ele não tem que dar satisfação para ninguém, não. Então aprenda com Ana. Ela diz: Senhor, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu me dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos e barbas nunca serão cortados. O que Ana falou? Falou: Senhor, eu não estou orando para mim mais. Eu orei anos após anos pedindo para mim, mas nesse momento eu peço para o Senhor. Ana não sabia de nada, mas Deus tinha um plano maior. Diga: um plano maior. Um plano maior. Deus tem um plano maior para você que você ainda não conhece. E se você chorar, e se você se humilhar, e se você buscar ao Senhor em oração, em angústia, em desespero, o plano maior será feito na sua vida.
ainda que você não conheça. Irmãos, eu não creio em crentes que quer viver só de prazer em prazer, crente que todo dia tem que ter uma festa na casa dele, na vida dele. Eu não creio em crentes que não sofrem, irmãos. Eu não creio em crentes que não choram. Eu não creio em crentes que não sofrem. Eu sei que está cheio de igrejas por aí que só prega vitória, que só prega vencer, que só prega bênção, e só prega caminhonete, cabine dupla e casa em condomínio fechado. Mas isso não está escrito na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ela dedica aquela criança que ela nem tinha a Deus. Ela ora à vontade de Deus. Nós temos orado tanto para nós. Hoje na sala de batismo nós estudamos isso. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Para quê? Para mim. Eu te pergunto hoje, o que você tem pedido ao Senhor, para o Senhor? Se Deus te perguntar hoje, por que você está me pedindo isso? Você tem como responder a Ele? Ou você vai responder, Deus, eu peço porque eu quero. Eu quero. Essa não é a oração que chega ao trono de Deus. Irmãos, e quando a oração daquela mulher, humilhada, angustiada, irmão, e toda vez que você busca a presença de Deus, se prepare para a resistência de Satanás. Toda vez que você busca a vontade de Deus, se prepare para a guerra, porque o inferno vai se levantar para te impedir. Mas saiba que o inferno já está derrotado. E aquela mulher que já era humilhada em casa, que já estava cheia de angústia, de tristeza, chega na igreja e o pastor pensa que ela está bêbada. Irmãos, fala a verdade, quem voltaria na igreja? Você está sofrendo, angustiado, anos após ano, resolve ir na igreja, orar, chorar. Quando chega lá, o pastor fala que você é um cachaceiro. Você voltaria nessa igreja? Mas eu chamo a atenção para o que ela respondeu, porque o sacerdote viu que ela mexia os lábios, mas não saía som. A oração dela era silenciosa. E tem gente que só acredita na oração se for esguelada, gritada, se tiver que fazer muito barulho. Irmãos, nem sempre é essa oração que chega nos céus. Porque muitas vezes nós gritamos para os outros ver o tanto que eu sou crente. Eu grito para o pessoal ver o tanto que eu sou santo, o tanto que eu sou consagrado. Mas a oração da angústia, a oração da vontade de Deus, ela é muitas vezes feita lá no coração. E ninguém sabe. E porque aquela mulher orava em silêncio, o sacerdote pensou que ela estava bêbada, repreendeu ela. Olha só a resposta dela: não se trata disso, meu Senhor. Se o pastor te chamar de cachaceiro, você vai chamar ele de Senhor. Isso fala do coração dessa mulher. Ela disse: não se trata disso, meu Senhor. Ela não brigou, não xingou aquele sacerdote. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, estava derramando minha alma diante do Senhor. Isso fala do coração dela. Tem muito crente dentro da igreja, irmãos, que perde a bênção, porque o pastor não pode nem olhar de cara feia para ele. Ele vai embora e perde a bênção. Irmãos, a Bíblia diz que ela, depois que saiu daquele lugar, ela orou à vontade de Deus, se humilhou diante do sacerdote. O sacerdote abençoou ela, disse: vai em paz e que Deus te conceda o que você pediu. E então ela diz que ela chegou em casa, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Deus já tinha feito o milagre. Não existia nada ainda, mas
o nosso rosto é diferente, o nosso semblante é semblante de pessoa abençoada. E a Bíblia diz que ela voltou para casa, ficou grávida. E sabe de quem ela ficou grávida? Do menino chamado Samuel. O menino que Deus falava com ele quando ele tinha 8 anos de idade. O menino que foi usado para repreender o sacerdote Eli, que não cuidava de seus filhos, com 8 anos de idade. A Bíblia diz que a palavra daquele menino ia por toda Israel, e o povo de Deus reconhecia que Samuel era um homem de Deus. E a Bíblia diz que houve uma guerra, que a arca da aliança foi tomada do povo de Israel. Irmãos, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. A arca da aliança era onde Deus descia para falar com o povo, através do sacerdote. E os filisteus tomaram a arca do povo de Israel. A Bíblia diz que os filhos de Eli morreram nesse dia. A Bíblia diz que Eli morreu nesse dia, que a sua nora teve um filho e morreu durante o parto, e pôs o nome no filho, um nome que significa a glória se foi. A glória de Israel tinha ido embora por causa do pecado do povo. Irmãos, Deus perdoa o pecado, mas não tira as consequências. O povo tinha se afundado no pecado, agora estava derrotado, humilhado e sem a arca, sem a presença de Deus. Mas repita comigo: Deus tem um plano maior. A arca foi levada para a terra dos filisteus, e aquilo era um troféu para os filisteus, porque o povo de Israel já tinha derrotado eles várias vezes, mas agora eles derrotaram Israel. O Deus deles derrotou o Deus de Israel. Israel está humilhado, está no pó, comendo as consequências do seu pecado. E a Bíblia diz que eles colocaram a arca do Senhor junto do templo do Deus dos filisteus. Arcou. No outro dia, aquela estátua enorme estava no chão. Eles levantaram a estátua. No outro dia, a estátua estava sem cabeça e sem os braços. Então eles entenderam que não podiam ficar com a arca. Colocaram a arca numa carroça de bois e mandaram de volta para Israel. Mas a arca não voltou para o templo, porque a glória de Deus tinha abandonado o templo. A arca foi para a casa de uma família de sacerdotes e lá ficou por 20 anos. Mas Deus tem um plano maior. Samuel é usado para derrotar os filisteus. Sob a liderança de Samuel, o menino da mulher estéril, o povo de Deus retoma a sua dignidade. O povo de Deus derrota os filisteus. E sob a liderança de Samuel, é ungido o rei Saul. Mas Saul não era um rei muito firme na vontade de Deus. E certa vez, Deus mandou Samuel para a batalha contra o inimigo do povo de Israel, os amonitas, e falou: mata todo mundo, não é para ficar ninguém vivo, nem gente nem animal. E quando Samuel chegou no acampamento, no campo de batalha, Saul tinha derrotado os amonitas, mas tinha conservado os animais e tinha conservado o rei deles. A Bíblia diz que Samuel pessoalmente repreendeu o rei e matou o rei prisioneiro.
Despedaçou, a Bíblia diz que ele despedaçou. Irmão, será que Ana quando orou? E depois que Deus rejeita Saul, Samuel vai ungir o rei Davi. E o rei Davi acaba com todos os inimigos de Israel. E o rei Davi unifica o reino. E a nação de Israel é edificada. E através da família de Davi, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra. E porque Jesus veio a essa terra, hoje você está aqui. Mas vamos voltar lá no começo da história. Uma mulher cheia de tristeza e angústia, estéril, se derramou diante do Deus vivo. Irmãos, você pode ser a pessoa mais miserável da terra, mas se você se humilhar diante de Deus e orar à vontade de Deus, Ele tem um plano maior para você.